Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí Jobu, galera, chegando para mais um vídeo no canal. Mais um vídeo, né, de história do personagem. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês, né, que ainda não são inscritos no canal, que se inscrevam, né, ativem o sininho e também que participem, né, do meu grupo do WhatsApp, que o link vai estar na descrição e também nos comentários. Outra coisa que eu peço para todos vocês, né, que se puderem e quiserem, né, me sigam nas minhas redes sociais, né, como o Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e também o Twitter. Outra coisa, né, que eu peço para todos vocês é que se puderem também, né, assista o vídeo, né, do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar, né, na monetização e aumentar minhas horas. Então é isso, galera. Daí Jobu, vamos pro vídeo. Hoje o personagem, né, que eu trago para vocês, a história do personagem é o Akhenaten, né, de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. O Akhenaten, né, ele é conhecido, né, como Akhenaten na versão japonesa, né, e é um personagem, né, do anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Ele é o pai do Setoprest, né, que é a versão do Kaiba, né, do Egito Antigo, e é o irmão mais novo, né, do faraó Akhenaten, né, que era o tio, né, do faraó Aten, né, que ajudava ali o Yugi, né, nos duelos. Ele também foi o primeiro dono, né, do Olho do Milênio e o criador, né, de todos os itens do Milênio. E depois, né, ele foi transformado por Zoc, né, no Grande Mago das Sombras, né, conhecido como Sumo Sacerdote das Sombras, né, na versão japonesa. A aparência dele, né, de um senhorzinho, né, de um senhor de idade, né, com o Olho do Milênio, uma roupa, né, que cobre basicamente o corpo dele todo ali, um capuz, né, e uma barba, bigode, né, e cabelos, né, grisalhos. A personalidade dele, né, apesar de tudo, né, ele se apresenta, né, como um homem justo, né, e imparcial, e ele até libertou alguns criminosos, né, após, né, liberar, né, exorcizar o seu K, né. Só que ele é desesperadamente, né, tentado, né, por seus impulsos mais sombrios, né, e ele está bem ciente, né, dessa tentação que ele sofre, né. E ele luta contra ela, né, constantemente, embora também amasse, né, o seu irmão, Akhenaten, e ele também, né, se ressentia de seu gêmeo por ocupar, né, a posição do faraó depois que o rei bandido Bakura, né, infundiu, né, sua essência maligna, né, no Olho do Milênio. Apesar, né, de sua escuridão, né, e ressentimento por Aten e Akhenaten, Akhenaten ainda ama profundamente, né, seu filho Seto. E após seu retorno, né, e ele se tornar sumo sacerdote, né, Akhenaten, né, orientou, né, e tentou incutir nele, né, um senso de justiça, né, e equidade. O nome dele, né, Akhenaten, né, vem de Akhenaten, que é derivado, né, de Akhenaton, né, um faraó da 18ª dinastia do Egito Antigo, que foi efetivamente apagado da história, né, até a descoberta de Amarna, né, a cidade que ele construiu para a adoração de Aton. O nome em inglês, né, do personagem Akhenaten é uma leve corrupção fonética, né, ao nome Akhenaton. E ele tem, né, algumas habilidades, né? Como portador do Olho do Milênio, Akhenaten pode usar, né, todas as suas habilidades, né, incluindo, né, a capacidade de ver espírito maligno dentro da alma dos humanos e invocar monstros, né, de tábuas de pedra através do seu Diandank. Como o Grande Mago das Sombras, né, Akhenaten demonstrou a habilidade de projetar rajadas de energia negra, abrir portais, invocar monstros destrutivos e lançar raios de energia negra do Olho do Milênio, capturar o dragão branco em um círculo encantador, selar em uma pedra e se infiltrar na mente das pessoas colocando sob seu controle. A história de Akhenaten, né, é que ele era conselheiro e irmão do faraó Akhenaten, embora amasse profundamente seu irmão, secretamente guardava ressentimento, né, por ele ser o faraó, enquanto era relativamente insignificante. Quando o Egito foi atacado, né, Akhenaten pressionou seu irmão a revidar e proteger seu povo, mas Akhenaten, né, recusou, alegando que desejava paz.
Eventualmente, né, os exércitos invasores se aproximaram demais do palácio para serem repelidos, e Akhenaten sugeriu, né, usar um feitiço, né, do livro de feitiços do Milênios para criar os itens do Milênio diante do fato inegável de que seu reino poderia ser destruído. Akhenaten concordou. Akhenaten, né, abandonou seu filho Seto e sua esposa, né, por medo de que suas ações pudessem levá-los a serem alvos de criminosos, além de protegê-los, né, do preconceito. Akhenaten liberou um grupo de soldados até a vila de Kuwena, onde ordenou que os ladrões e aldeões fossem mortos e seu sangue coletado para o ritual de criação dos itens. Na dublagem, as almas dos ladrões são coletadas, embora seja indiretamente implícito que eles ainda são mortos. O único sobrevivente do massacre, né, foi Bakura. O massacre foi tão horrível que Akhenaten nunca contou ao irmão, né, sobre o que ele fez, com que todos os soldados que haviam capturado sofressem lavagem cerebral, né, para se esquecerem do incidente. Akhenaten, né, conseguiu criar os itens do milênio, mas um abismo se abriu, né, na câmara onde o ritual ocorreu. Os orcs necrofatos, né, emergiu do abismo e aprisionou Akhenaten, né, presumivelmente, né, para matá-lo. Né. Akhenaten arrancou seu olho e colocou o olho do milênio na órbita, usando sua magia, né, para se proteger e repelir Zork. Na jornada de volta, né, ao palácio, todos os soldados, exceto Akhenaten, caíram e apenas ele sobreviveu. Após o ataque do exército invasor, né, Akhenaten, seu irmão e outros 5 sacerdotes, né, usaram os itens do milênio para contê-los e derrotá-los. Akhenaten mais tarde, né, permaneceria um membro, né, da corte sagrada depois que seu irmão se sacrificou e seu filho, né, Aten, assumiu o trono. Akhenaten também testemunhou, né, a ascensão de seu filho Seto ao poder, como sumo sacerdote, né, e portador do bastão do milênio. Akhenaten ficou surpreso, né, que seu filho tivesse passado de camponês a sacerdote, né, apesar de tê-lo abandonado, e passou todo o seu tempo livre, né, treinando Seto, embora nunca lhe tenha dito, né, que eram parentes. Tanto Seto quanto Aten não sabiam que eram primos, embora não sejam abordados, né, se Aten sabia que Akhenaten era seu tio ou não. Apesar de sua personalidade extrema, de ser leal ao faraó e sua bondade e misericórdia para com os criminosos, o ciúme interior de Akhenaten o fez desejar que Seto se tornasse faraó, mais que qualquer outra coisa, e Akhenaten, na verdade, né, desprezaria seu irmão e sobrinho, que assumiram a realeza de Akhenaten e desejavam para si e para seu filho. Né. No arco do mundo do milênio, né, quando o rei ladrão Bakura atacou o palácio real e acusou o pai de Aten, né, de massacrar sua aldeia, a corte sagrada negou tais alegações, mas Akhenaten ficou horrorizado ao perceber que Bakura devia ter sobrevivido à destruição, né? E como resultado da fúria e da maldade que certamente se enraizaram nele, né, o poder do seu Ka, né, Diamond Carnial, seria quase ilimitado, usando o poder de seu Anel do Milênio para passar pelos guardas. Né? Bakura mais tarde atacaria Akhenaten no próprio palácio e lhe prometeria que o lado sombrio de Akhenaten seria revelado. Ele selou parte de sua maldade, né, no Ouro do Milênio, que começou a corromper, né, o Akhenaten. O ciúme de Akhenaten, né, em relação ao irmão é exposto, né, por Zork, e ele acaba, né, se convencendo que seu filho deveria ser o faraó, em um ato que levaria, né, à derrota de Aten, mas não à morte. Ele atacou a placa de pedra, né, que abrigava Slifer, o dragão do céu, enfraquecendo, né, para que Bakura derrotasse e lançasse Aten em um abismo. Akhenaten então mandou, né, vários prisioneiros, incluindo a jovem Kizara, para serem levados, né, para uma arena subterrânea secreta, onde o fez lutar entre si, né, usando o seu Ka. Quando Seto o encontrou, Akhenaten explicou a Seto, né, que ele seria, né, o próximo faraó e que ele estava simplesmente cumprindo seu dever ao criar um exército para ele. Ao fazer os prisioneiros lutarem, né, suas almas malignas se tornavam mais fortes e seu Ka, né, mais mortais. Quando Akhenaten ordenou, né, que Kizara lutasse, Seto interveio, né, para salvá-la, arriscando sua própria vida, recusando-se a deixar Akhenaten matá-la ou extrair seu Ka, o dragão branco. Akhenaten acompanhou seu ataque, né, a Kuena, onde ele e o sacerdote Shada encontraram, né, a placa para o Ka Diamante de Bakura. Quando Shada tenta contar aos outros sacerdotes, né, Akhenaten o deixa inconsciente, né, e toma sua chave do milênio. Durante esse tempo, né, Bakura foi derrotado por Aten, Mahad e Mana. Supervisionando os eventos, né, Yami Bakura usou um talismã, né, para congelar o tempo, enquanto Akhenaten coletava, né, os itens do milênio restantes dos sacerdotes incapacitados e os colocava na pedra do milênio, né, para invocar Zork.
Zork dotou, né, Akhenaten com o poder das sombras e transformou ele no grande mago das sombras. Akhenaten então contou a Seto, né, sobre sua linhagem real, encorajando-se a se juntar a ele e governar o mundo com ele e Zork. Seto recusou e Akhenaten atacou apenas para ser repelido quando Razan interveio, né, para protegê-los. Durante esse tempo, né, Yami Bakura usou o poder, né, dos Índios do Milênios para reviver Bakura e Diabone, que distraíam, né, os sacerdotes, enquanto Akhenaten atraiu Seto, né, para um portal para aparecer no palácio, para onde ele também havia teletransportado Kisara. Seto protegeu Kisara mais uma vez e Kisara respondeu da mesma forma, invocando o Dragão Branco para lutar contra Akhenaten. Akhenaten selou o Dragão Branco em pedra, né, antes de matar a própria Kisara, e o espírito de Kisara é selado, né, com o Dragão Branco na dublagem em inglês. Seto respondeu invocando o próprio Dragão Branco, né, para destruir Akhenaten antes de esfaqueá-lo e matá-lo. Akhenaten enviou seu espírito, né, para Seto e o controlou, né, para atacar Aten, que havia acabado de chegar. Né. Aten foi dominado, mas o espírito de Kisara, na forma de Dragão Branco, entrou na mente de Seto, onde ele matou Akhenaten para sempre. Né. Na dublagem, Akhenaten é enviado, né, para o Reino das Sombras. No final do duelo cerimonial, Akhenaten é vista, né, como uma das almas esperando por Aten na vida após a morte. Por causa disso, né, presume-se que Akhenaten viu o que Aten fez por Seto, dando-lhe o trono e posteriormente perdoou Aten, bem como seu irmão mais velho, enquanto ele também é libertado, né, do controle de Zork. Em Yu-Gi-Oh! GX, né, na dublagem, né, após após perder para o Jaden, né, o Sr. Sten citou as palavras de Akhenaten para Aten, mas antes de terminadas, né, ele foi interrompido. Então a frase citada permaneceu inacabada. Aquele que se estabelece no alto tem o mais longe de todos. A citação completa provavelmente é aquele que se estabelece no alto tem o mais longe de todos para o cair. Ele invocou, né, um monstro, né, que foi o Gadio, e ele também teve outras aparições, né, que foi no mangá. E temos algumas curiosidades, né? Que o ancestral, né, o pai do Merrick Instar se assemelha um pouco, né, a Akhenaten, né? Possivelmente implicando, né, que Instar seja uma reencarnação de Akhenaten. Ambos eram servos leais e fanáticos do faraó, embora Akhenaten, né, tenha se tornado maligno devido à corrupção, né, do Yami Bakura. Seus filhos, né, o sacerdote Seto e Merrick, eram ambos guardiões do Bastão do Milênio, embora Merrick tecnicamente o tenha roubado. Akhenaten compartilha, né, características e histórias semelhantes com Maximilian Pegasus. Ambos são responsáveis, né, pela forma como os jogos das sombras se passam. E seus respectivos períodos devido ao que criaram, né, com base em escritos e imagens antigas, Pegasus criando monstros de duelos e criando, né, os próprios itens do milênio. Então é isso, galera. Esse era o vídeo, né, que eu queria trazer para vocês. Quem puder, curte, comenta e compartilha, né, se inscreve no canal. Se puder, assista mais um vídeo, né, para vocês verem, né, mais personagens de Yu-Gi-Oh!, né, que eu já fiz vídeo, né, e assistam todos, né, na velocidade normal e do começo ao fim, para me ajudar na monetização, porque eu preciso de 4.000 horas dentro de um ano, né, para poder monetizar. Então é isso, galera. Daí jogo.